Olá meus amigos, Matheus de Castro aqui, o papista. Hoje com a vista um pouco cansada, tem que usar essa armadilha que eu caí nessa armadilha, eu quero dizer, e agora estou tendo que usar isso de vez em quando para leitura, algum tempo de leitura sob uma luz duvidosa, me presenteou com isso nos últimos tempos. Nada demais, só vista cansada. Vamos ao que interessa. A liturgia deste domingo, o segundo domingo da Quaresma, um momento que, claro, essa altura da Quaresma, eu entendo a sabedoria da Santa Mãe Igreja, é uma coisa fascinante. Você chega nesse momento da Quaresma e às vezes você está um pouco cansado, já fisicamente, às vezes mentalmente, e precisa daquele ganho espiritual. Então a liturgia deste domingo ela busca te fazer entender. Quando você está um pouco mais fraco, um pouco mais desanimado, eu estou um pouco cansado, e você precisa refletir: por que a vida cristã? Por que esses sacrifícios? Por que nós estamos fazendo isso? É um momento perfeito para você refletir sobre isso na Quaresma. Para você, nesse momento que passou, a gente já entendeu a parte do Antigo Domingo e precisa caminhar para o resto. Então, nesse domingo da Quaresma é uma reflexão maravilhosa sobre isso. A gente vai entender também sobre a salvação pela fé. E não é uma visão protestante de forma nenhuma. Nós acreditamos nisso, não da mesma forma que nossos irmãos separados. Mas sim, nós somos salvos pela fé, mas a fé é posta em prática, em obras. No final das contas, somos salvos pela graça de Deus. Nós acreditamos nisso. Mas esse ascenso da fé que é necessário é exaltado na liturgia de hoje. Nós vemos na primeira leitura, nós vemos o livro de Gênesis, capítulo 22. É um capítulo fundamental na história da salvação, porque é quando Deus vai forjar a terceira aliança que ele forja com Abraão, o patriarca Abraão. E dali vai vir toda a linhagem divina, até desaguar em Jesus Cristo, o cumprimento da revelação, o cumprimento messiânico. Então, Abraão vai sacrificar seu filho Isaac por ordem de Deus. Você parar para refletir a fé absoluta que essa pessoa tem para chegar a esse ponto, e é exatamente esse sacrifício, essa obra, a fé em ação, que Deus vai ver o teste, e Abraão vai passar nesse teste dado por Deus. Então, quer dizer, nesse momento, esse sacrifício, claro, Abraão vai sacrificar o quê? O seu filho primogênito, o seu filho. Querido, nem sempre primogênito no Antigo Testamento quer dizer necessariamente o seu primeiro filho biológico, tá? Mas isso é assunto para depois. Esse sacrifício do seu filho amado, vamos chamar assim, é claro, uma prefiguração de Cristo, que não à toa o anjo depois substitui o sacrifício de Isaac por um cordeiro, vai apresentar um cordeiro também. Mais uma vez a gente vai ver essa figura. Mas como Abraão é uma sombra, sabe, de uma realidade gloriosa em Cristo, aquele sacrifício não serviria para expiação dos nossos pecados, não cumpriria esse mandato divino para cumprir aquilo que nós fizemos, o pecado. Então Deus impede Abraão, como quem diz: olha, você passou no teste, você vai ver a fé através dele, do patriarca Abraão, você vai ter a linhagem divina. E então Deus forja uma aliança com ele da bênção universal para todos. Então, quer dizer, nesse momento a gente vê claramente essa prefiguração de Cristo, esse momento glorioso que nós vamos ver no futuro em Abraão, e a fé de Abraão que termina salvando a linhagem, a fé exposta em obras. Então nós vamos cantar isso no Salmo, essa fé incrível em Deus, essa atuação divina. Esse é um salmo muito importante, que o Salmo 116, 115, nessa numeração grega, é um salmo que parte do que a gente chama de grande Hallel. O judaísmo chamava que é um salmo pascal. É um salmo impressionante, porque você tem que refletir, isso é coisa para muitas aulas, muitos cursos, mas esse salmo foi lido por Jesus Cristo na última ceia.
com os apóstolos, como é a tradição pascal, quando diz que eles cantaram os salmos, esse é um deles. Então, se você ler, refletir, rezar sobre esse salmo, você vai ver quão impressionante, se torna ainda mais impressionante se você pensar em Jesus Cristo cantando esse salmo com os apóstolos na última ceia. Só isso já é o suficiente para você refletir para o resto da sua vida. E nesse momento ele vai cantar esses versos de louvor do sacrifício que nós vamos ser libertados da verdadeira escravidão, que é do pecado. Então nós vamos ver, depois da segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, esse capítulo maravilhoso, que já virou frase de para-choque, se Deus é conosco, quem é contra, mas é tão importante refletir sobre isso. São Paulo, no final das contas, ele vai dar um resumo disso. O liturgista é perfeito destacar esse pedaço, porque é exatamente o resumo disso. O que Deus fez por nós é definitivo, é em Jesus Cristo. Aquilo que foi visto antes em Abraão, agora encontra sua forma gloriosa em Jesus Cristo. Então, quer dizer, o que mais você pode pedir dele? Ele entregou quem? Ele entregou o seu Filho amado em sacrifício. Esse sim, só esse podia funcionar para isso. Mas o sacrifício não é tudo. Eu digo na minha reflexão, Deus tem outros planos. O sacrifício é o momento mais importante, mas ele não é tudo, não termina ali. E uma coisa que os homens não entenderiam, a gente vai ver no Evangelho que as pessoas não entendem isso. Então, quer dizer, a gente chega no Evangelho e a gente vê Jesus novamente, essa figura do novo Moisés, que vai fazer um novo êxodo que vai levar ao batismo, como nós vimos no domingo passado. Esse é o reconhecimento messiânico que nós vemos no Evangelho de hoje. Ele vai subir ao monte, Jesus vai subir ao monte com 3 amigos, como Moisés subiu em Êxodo 24, quando ele vai ver então a presença divina. Então, quer dizer, Jesus então ele se transfigura, é a transfiguração. E ele vai, com isso, ele revela toda a sua divindade definitivamente aos apóstolos. Então, quer dizer, ele está lá junto com Moisés e Elias, e ele se revela o Filho amado de Deus nas palavras de Deus Pai. Então daí você vê o cumprimento messiânico daquilo tudo que vai entender. E dessa vez você entende que, ao contrário de que aconteceu com Abraão, com Isaac, o sacrifício de Cristo, ele que é o Cordeiro de Deus, é ele que vai tirar o pecado. E tirando o pecado, com esse sacrifício, ele vai nos enviar em missão. É parte da nossa missão, das nossas obras. Também passar essa palavra de salvação a todos. Então, é curioso notar que Deus diz a eles, Jesus diz a eles, e que eles não deviam revelar isso até depois da sua ressurreição. E aí você vê que São Marcos deixa explícito que os apóstolos não entenderam isso. Aí você pode fazer um monte de reflexão sobre isso, inclusive sobre o que o judaísmo esperava da ressurreição, que esperava, mas se eles estavam entendendo o que ia acontecer, eles provavelmente não estavam entendendo nem como ele ia morrer, o que seria isso, essa questão de morrer e ressuscitar por eles, do que ele estava falando. Mas isso é uma outra coisa. O que importa dizer é que ele diz, não, a questão é, eles só vão entender isso depois da ressurreição, eles vão entender plenamente depois em Pentecostes. A gente vai caminhar para isso. A gente caminha sempre para isso no ano litúrgico, porque é nesse momento que você vai realmente entender o que está acontecendo. Então, quer dizer, mas o que importa é que Deus vai sacrificar o próprio Filho para nos livrar do pecado. Mas esse é um amor tão incrível que é impossível a gente descrever, mas é por amor também que ele vai fazer um outro ato tão incrível quanto, que é ressuscitar o Senhor. Para demonstrar exatamente que a morte não é mais, não tem mais a última palavra. É Deus que tem. Agora as portas dos céus estão abertas com o sacrifício de Cristo. Esse é um amor que é difícil de entender. Então, nesse momento, como eu falo, nós estamos um pouco cansados da quaresma. A gente vai entender então com a liturgia essa motivação. O que é que está acontecendo? O que nos espera? Por que nós estamos fazendo isso? Por que sacrifício? Por que sacrifício? Porque nós estamos louvando um sacrifício que nós não podemos nem imaginar a grandiosidade.
Não só Deus entregando o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, mas e ressuscitando depois por amor, mas tirando o pecado do mundo, é uma coisa que é muito difícil conceber para nós. Torna nossos sacrifícios pequenos, por amor. E assim como ele faz por amor, nós temos que responder com amor, passando pelo sacrifício da Quaresma, também felizes com tudo isso. Então é isso. E mais uma vez ele mostra aqui a questão da fé. Às vezes você está cansado, às vezes você está frustrado na sua vida. A Quaresma não é um momento de frustração, mas é um momento que às vezes você fica cansado. Mas na sua vida vai ter frustração, como Jesus prometeu. Mas a gente vai encontrar na fé a nossa capacidade para cooperar com a graça divina, para assim como Abraão fez, em obras demonstrar a nossa fé. Nossa fé não é feita para ser simplesmente, olha, eu tenho fé e estou salvo. Não, você tem que botar isso em prática, você tem que mostrar em obras a sua fé. Deus sabe o que você pensa, mas Ele quer ver porque Ele quer essa união da família divina, da família universal, católica. Então isso tem que ser demonstrado, a fé tem que ser demonstrada em obras para mostrar a cooperação com a graça divina, que nós somos salvos pela graça divina. Então o nosso sacrifício tem que ser como o sacrifício pascal, é a imitação de Cristo, é a participação no sacrifício pascal. Esse é o resumo de tudo. Nós estamos participando do sacrifício pascal na Quaresma, nesse momento, e hoje a igreja nos lembra para nos motivar a continuar andando com fé nessa Quaresma, essa participação, porque o fim não é mais o vazio, o fim não é só a morte definitiva, o fim é o amor do Pai. Essa deve ser a nossa motivação. E é isso que a igreja faz maravilhosamente nesse momento da Quaresma, que nós precisamos disso para seguir em frente. Meus amigos, muito obrigado. Espero que vocês leiam a reflexão na página. Os links você vai ver aqui no canal. E fiquem com Deus. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.